Eu faço uma breve história do desenho de humor, comparando com a câmera fotográfica, que é o seguinte: se você foca no infinito, se você pega temas universais, aí você tem o que se chama cartoon, ou desenho de humor propriamente dito, que é a piada do náufrago, a piada da bomba atômica, uma coisa que pode ser entendida em qualquer lugar do mundo, por qualquer pessoa, geralmente não tem texto, é universal, tal. Esse é o foco no infinito, é o cartoon. Se você pega o plano americano, o plano médio, aí você tem uma realidade determinada com figuras determinadas, aí é a charge, né? Porque só quem vive aquela realidade política vai entender, vai conhecer aqueles personagens e tal. E se você dá um close, aí você tem a caricatura, que ela vai ser tanto mais universal quanto mais conhecida for a cara da pessoa. O meu avô materno era um pintor amador e fazia caricatura dos amigos e tal. Então nós começamos a nos interessar por caricatura através dele. E aí começamos a fazer caricatura dele, dos amigos dele. Era caçador, gostava de caçar e tal, então tinha uma turma engraçada. E aí começamos a fazer da família, dos professores, e aí não paramos mais, né? O que se costuma dizer é que o desenhista, todo mundo desenha. E o desenhista é o cara que continua desenhando, né? Ele não para. Eu acho que esse negócio da gente não ter descoberto outra coisa para fazer além de desenhar está um pouco ligado também ao fato da gente ser gêmeos, né? Porque para a gente ficar quieto, minha tia, minha avó, ela comprava um monte de cadernos e lápis e tal, e deixava a gente numa sala desenhando, e nós ficávamos desenhando assim um em frente ao outro, e aventuras, né? Eram grandes filmes de faroeste, de aventuras submarinas e tal. Então era mais ou menos um moto contínuo de desenho. Ele não parou mais. E aí nesses desenhos que a gente fazia de professores e tal, um colega de escola era irmão de um jornalista que ia começar como chefe de reportagem da Folha da Tarde em São Paulo. E aí essa geração daqui do Ziraldo, Milor, Jaguar e tal, já tinha feito um nome no desenho de humor. E todo mundo queria ter um Ziraldo, um Cláudio, um Jaguar e tal no seu jornal. E aí começaram a procurar, e eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde com 17 para 18 anos, em 68. Assim, os caras estavam procurando um desenhista para fazer o que essa geração daqui fazia, né? E aí comecei, eu tinha nessa época 17 anos e eu sempre, desde os 14, que eu pensava o que eu podia fazer na vida. Eu pensava, bom, eu precisava arrumar um emprego, mas tinha que ser um emprego para trabalhar 2 horas por dia. Aí arrumei esse, só que era das 4h30 às 6h30 da manhã. Então eu dormia às 6 horas da tarde, e aí acordava às 4h30, ia pro jornal, depois saía de lá e ia pra escola, né? Ia trabalhar de uniforme, de colegial. Comecei a trabalhar em 68. Não era um ano bom para se começar a trabalhar em jornal, né? Eu, inclusive, fui preso porque eu estava chegando na casa desse meu amigo que me arrumou esse emprego para estudar para o vestibular e estavam dando uma batida na casa dele. O cunhado era do Sindicato dos Arquitetos e tal. E aí eu cheguei, os caras, documentos. Eu estava com a minha primeira carteira de trabalho. Falei, pô, documento eu tenho aqui, carteira de trabalho, puxei. O cara falou, jornalista, vamos entrando. E ficou uma semana preso em Incomunicáveis. Foi uma mulher devolver os discos, ficou presa também. E aí era praticamente impossível trabalhar em jornal. Eu comecei em 68 fazendo 10 desenhos por dia. Tinha a charge editorial, tinha desenho de esporte, de horóscopo, de crônicas e tal. E 6 meses depois eu estava fazendo só 2 desenhos que eram de crônicas, que não tinham nenhuma
Atualidade e tal, eram mandadas daqui do Rio pelo Mário de Moraes. Eu ilustrava essas duas crônicas, fiquei assim 8 anos nesse jornal ilustrando só crônicas, né? Então foi uma época que você praticamente não tinha a sensação de estar fazendo um trabalho. Aí nós entramos na Faculdade de Arquitetura e lá dentro tinha esse desenhista, Luiz G, o Laerte e tal. Eu me lembro quando o Luiz G veio me vender a primeira revista, Balão. Aí, quer um balão aí e tal? Que era uma revista feita nas oficinas da Escola de Arquitetura. E aí a gente teve a sensação, nós entramos evidentemente para a revista, e tivemos a sensação de estar fazendo realmente o desenho que a gente queria fazer, o desenho vivo, né, para publicar com ideias e atualidade e tal. E depois a gente saía vendendo e vendia de mão em mão uma tiragem de 1.000 exemplares, 1.500, chegamos a fazer 2.000. E fizemos isso uns 3, 4 anos, uns 10 números. E aí quando fomos partir para fazer comercialmente, brigamos. Porque um achava que o título era dele, vários motivos aí nós brigamos e cada um foi para um lado, né, fazer a sua carreira e tal. Mas foi uma experiência para nós importantíssima de você sentir que você estava fazendo um desenho vivo mesmo, né? Tem essas diferenças de personalidade entre eu e meu irmão que se refletem no desenho, né? Quer dizer, ele sempre foi o cara mais envolvente, gosta de desenhar cenários, faz música e tal. E eu sou o cara mais sintético. E as nossas caricaturas são diferentes também, porque ele, em termos de caricatura, ele é mais superficial, porque ele está preocupado com o todo, né? E eu sou mais agudo, porque eu pego mais a cara da pessoa, não faço o todo, né? Então tem diferenças de personalidade bem visíveis, que até entre outros seguidores meus tem menos diferença do que entre eu e meu irmão. É mais fácil você confundir um trabalho meu com o do Ike, ou com o Ronaldo de Belo Horizonte, do que meu e do meu irmão. Bom, influências... em 68, nessa época que eu comecei a trabalhar,